Os americanos estão aqui a um oceano de distância. Realmente, né? Estão aqui distante, estão aqui longe. Deixa a Europa ser tomada pelos russos, que eles estão aqui longe. Eu quero ganhar meu dinheiro, eu quero produzir o que eu tenho que produzir, eu quero continuar sendo dos Estados Unidos que eu sou. Tá. O problema é que a Europa, e aí entra um ponto muito importante, a Europa, por dois motivos diferentes, hoje é um continente passivo. É um continente minguado militarmente. A Europa, desde que os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, disseram assim: calma, Europa, deixa com a gente. Deixa que a gente cuida de vocês. Deixa que a gente cuida de vocês. Disse assim para a Alemanha: Alemanha, olha o que você fez na Segunda Guerra Mundial. Alemanha, você lembra o que você fez na Segunda Guerra Mundial? Não vai ter mais exército, não. Quem vai cuidar de vocês sou eu. Foi isso que os americanos disseram. Para quem não sabe, a Alemanha é o segundo país do mundo com mais bases e instalações americanas fora dos Estados Unidos. A Alemanha virou uma colônia americana. Virou uma colônia americana, militar. Você desmilitarizou a Alemanha, você desmilitarizou o Japão, lembra? Japão! De novo, mesma coisa, mesma lógica. Isso foi o que os Estados Unidos fizeram na pós-Segunda Guerra Mundial. Japão, olha o que vocês fizeram na Segunda Guerra Mundial. Se aliaram com o bigodinho lá, né? Com o pintor austríaco. Se aliaram com Hitler, rapaz. Vão se dar mal. Não vão ter mais exército, deixa que a gente cuida de vocês. O Japão é o país com mais bases americanas fora dos Estados Unidos, com mais instalações militares fora dos Estados Unidos. São 50 mil militares americanos aqui dentro. Entende? A Europa inteira, a Alemanha foi o caso mais grave, mas a Europa inteira se pendurou na promessa americana. Se pendurou e começou a gastar com outras coisas. O estado de bem-estar social europeu, essa ideia de que os europeus vivem muito bem, o Estado paga tudo, paga toda a estrutura de bem-estar que o europeu vive hoje, o famoso estado de bem-estar social, só foi permitido porque os americanos bancaram. Os europeus pararam de gastar com o exército. Pararam de gastar com o exército. Diminuíram radicalmente. E viraram reféns dos americanos. Aí chega Trump dizendo assim: Europa, tchau. Eu negocio aqui com o meu inimigo e o que a gente decidir vai ficar. Entregar o que eles querem. 20% da Ucrânia, que é mais ou menos isso aqui, está tomada pelos russos. Tá com bandeira russa tremulando lá. E esses 20% é o que Trump quer entregar para Putin. Olha, Putin, para aqui, fica com esse território para tu. Sim, e aí? Putin fez o que fez, invadiu o território ucraniano, matou milhares de ucranianos de uma guerra que ele começou, porque Trump disse também que foi a Ucrânia que começou a guerra. Pelo amor de Deus, se a gente precisar discutir quem começou essa guerra, independente do motivo, é óbvio que foi a Rússia que começou a guerra. Quem fez o primeiro avanço militar sobre o território alheio foi a Rússia. Então, é mais ou menos aquele ponto que eu estava falando para vocês. Se precisar eu explicar que foi a Rússia que invadiu a Ucrânia, a gente não precisa mais estar aqui. É rebaixar demais a discussão. Então o Trump está dizendo assim, olha, Putin, eu não quero conversar com os europeus, não. Lembrando que se a Rússia avançar, quem paga o preço é a Europa, não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, como o próprio Trump disse, está aqui, olha, do outro lado do oceano. É um gigantesco buffer. É um gigantesco tampão esse Oceano Atlântico Norte para os americanos. E que de fato é. Quem vai pagar o preço de um avanço russo é a Europa. Zelensky disse também na conferência de Munique que a inteligência ucraniana já detectou que os russos vão enviar, agora em 2025, soldados, 25 mil soldados, ou são 20 mil soldados, para a Bielorrússia, que é um estado aliado dos russos. É um outro país, mas é um estado aliado dos russos. Quem é que está aqui vizinho à Bielorrússia? A própria Ucrânia, ao sul, a Polônia, que é um dos grandes objetivos russos na história. A Polônia sempre foi alvo dos russos, e os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia. Estônia, Letônia e Lituânia
são países que foram parte da União Soviética e que estão no radar da inteligência dos países da OTAN como possíveis alvos da Rússia. Inclusive, o último exercício militar da OTAN, que foi gigantesco, contou com 25 mil soldados, foi justamente no Mar Báltico. Treinando, ensaiando uma invasão russa aos países bálticos ou à própria Finlândia, que tem mais de 1.000 quilômetros de fronteira com os russos. Aqui é Rússia, aqui é Finlândia. Ou seja, entregar o que os russos já tomaram da Ucrânia é dizer à Rússia que se ele invadir outro país, está tudo bem. A gente senta, toma um café e negocia. É isso que Trump está dizendo. Não tem problema, você invade e a gente depois senta um cafezinho aqui na Arábia Saudita, num hotel muito bom, e a gente negocia a paz daquele país de maneira unilateral. Como é que fica a cabeça da Europa? Como é que fica a cabeça do Japão, lá no Extremo Oriente? Como é que fica a cabeça da Coreia do Sul? Peraí, eu me desmilitarizei todo aqui. Agora é que o Japão está se rearmando aos poucos. Os americanos disseram que eu não podia ter bomba atômica. Os japoneses vão dizer. Os coreanos também, os sul-coreanos. Os americanos disseram que eu não podia ter bomba atômica porque eles vão me proteger. Mas como assim? E o que é que está acontecendo agora na Europa? Vai acontecer comigo também. Isso vai acontecer comigo também. Essa atitude de Trump, caso vá para frente, pode gerar uma reativação bélica nos países que até hoje eram aliados dos Estados Unidos. Pode acontecer um rompimento da OTAN, fazendo com que novos jogos se formem aqui, novas alianças se formem aqui e deixe a situação geopolítica cada vez mais desestabilizada. É muito grave o que está acontecendo. Aí vamos para as teorias geopolíticas que eu prometi para vocês que ia falar nessa aula.